Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. Seguimos na nossa amada Unicentro. Vamos aí corrigir a redação sobre intolerância religiosa em um contexto polarizado. Vejamos então o que a filha escreveu. Aqui nós temos a introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão, tá bom? Então vamos lá. Eu acho, bom, tá tranquilo para vocês verem, né? Eu acho que sim. Qualquer coisa vocês comentem aqui que as próximas eu corrijo com a tela toda do iPad. A desordem e regresso, o preconceito por trás da liberdade religiosa. A pluralidade religiosa foi reconhecida pela Constituição Federal em 1988 como um meio para abrigar a diversidade étnica e culturas singulares. Todavia, em um contexto polarizado, a intolerância religiosa se torna onipresente na segregação e no silenciamento de outras religiões. Olha só, quando você fala em um contexto polarizado, o ideal seria você comentar um pouquinho, tá bom? Principalmente dizer o contexto polarizado como o atual, o contexto polarizado em que nós vivemos, né? Em que nós vivemos não, né? Em que se vive, no contexto polarizado como o atual, principalmente no que diz respeito a, tá? Então seria interessante aí você dar uma articulada melhor nessa sua introdução. Comparando, né, a questão da contextualização do tema, eu achei essa sua introdução muito simples, então você poderia aprofundar um pouquinho mais, talvez tentar trazer palavras que indiquem mais juízo de valor, talvez falar do Estado laico, talvez falar, né, dessa questão dessa importância dos documentos assegurarem essa liberdade religiosa, essa pluralidade religiosa, esse respeito para com as outras religiões, e aí depois você complementaria reiterando que isso não acontece na prática, que isso não é efetivo, tudo bem? Então eu acho que você poderia ter aprofundado um pouquinho mais essa questão do tema, tá bom? Essa contextualização, para você relacionar aí informações de outras áreas do conhecimento na sua redação, ok? Nessa circunstância, é válido ressaltar a segregação existente ao elencar religiões superiores e marginalizar outras como uma forma de autoritarismo. Quem que faz isso? Né? Ó, a segregação existente ao elencar religiões. Quem que faz isso? Como que faz isso? Por que que faz isso? Tá? Então aqui ficou um pouco confuso. Como que isso acontece? Essa dominação foi refletida, essa aqui você poderia colocar, né? Essa dominação advém, né? Advém desde a catequização indígena ao impor, quem que impõe? Um costume tido como melhor. Por que, entre aspas? O que significa isso? Contudo, isso ainda é visto na contemporaneidade, como o caso da candomblecista Mãe Gilda, que foi violentada por um grupo religioso distinto. Portanto, apesar do distanciamento temporal entre os dois fatos, os motivos são os mesmos. Será? Então, assim, é muito senso comum você afirmar que são os mesmos. Nós não temos certeza disso. Então, você poderia, ao invés de ter sido enfática, incisiva nessa questão, você poderia ter colocado, ó, entre os dois fatos, verifica-se que, da mesma forma como ocorreu naquele período, ainda há pessoas que são agredidas, violentadas, assassinadas em razão de ter uma crença religiosa distinta das demais, entendeu? Então, aí você usa um pouco também a sua semântica, você usa o seu léxico aí, você usa algumas palavras a mais no texto para mostrar para a banca que você domina efetivamente esse tema, evidenciando o enraizamento da intolerância religiosa na sociedade brasileira e a tentativa de segregar algumas religiões do âmbito social. O que que eu oriento? Eu oriento que você faça um planejamento melhor do seu texto, tudo bem? Deixa eu apagar aqui que eu acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Então, olha só, o que que eu orientaria que você fizesse, né? Então, essa segregação, né, é do que? É de acreditar que algumas religiões
principalmente as religiões eurocêntricas, são superiores às demais. E aí nós colocamos as de matriz africana. Então você poderia colocar isso. Né? Então você poderia colocar assim, ó, nessa circunstância é válido ressaltar a segregação existente ao se valorizar, ó, ao se valorizar religiões eurocêntricas e se marginalizar outras, daí você coloca entre travessões, como as de matriz africana, como inferiores. Essa dominação advém desde o período de catequização indígena, que obrigava os povos a excluírem as suas religiões e se catequizarem, né? E se eu queria usar outra expressão, sabe? Abandonarem essas religiões e se converterem às aquelas que eram impostas. Ok, aí você fez o fato histórico, né? E aí depois você traria para a realidade. A questão mais grave, na questão mais grave não, poderia colocar assim, que se verifica é que esse extremismo e polarização, que você ainda não falou da polarização, tem que trazer a palavra-chave do tema na redação. Você precisa falar da polarização. É que esse extremismo e polarização culminam em atos violentos, semelhantes aos realizados pelos jesuítas, como o caso, e aí você traz o caso da mãe Gilda. E aí, já que você falou da mãe Gilda, você não pode ignorar o fato de que foi a partir da morte dela, a partir do que aconteceu com ela, que se criou, né, o dia lá de combate à intolerância religiosa no Brasil. Então, aqui é uma oportunidade de você trazer conhecimento de mundo, trazer informação de outra área do conhecimento para a sua redação, ok? Ademais, o ato de silenciar outras religiões a partir da naturalização da violência coloca ainda mais em evidência a intolerância religiosa. Dessa forma, a teoria da violência simbólica explicada, cunhada, ficaria melhor, né? Ó, cunhada por Pierre Bourdieu, afirma como os indivíduos usam do poder para persuadir os outros com seus ideais. Tal ação foi reproduzida pela primeira-dama Michele Bolsonaro ao violentar, a partir de um comentário racista, a religião Ubanda. Com isso, apoiadores do governo atual defenderam a atitude de Michele, naturalizando uma violência verbal de cunho racista e indo contra os princípios do Estado laico. Gostei que você fez essa questão aqui do Estado laico, mas oriento que você não traga o nome do que aconteceu, né? Por quê? Porque aí acaba detalhando demais. Então, você poderia ter colocado assim, né? Ó, tal ação foi reproduzida em discursos políticos, né? Principalmente agora, nesse período eleitoral, em que essa religião umbanda ela é menosprezada, é desvalorizada, é atrelada a comentários ignorantes, né? Porque quando você coloca assim, né, violentar a religião, fica um pouco estranho, tá bom? Mas gostei bastante desse final aqui, quando você traz essa questão do Estado laico. Logo, a intolerância religiosa está onipresente no contexto polarizado atual. Eu senti falta de você falar dessa polarização no decorrer do seu texto. Seja na segregação ou seja no silenciamento de outras religiões, é de suma importância identificar essas atitudes racistas e aplicar intolerantes, né? Intolerantes e aplicar corretamente as leis que já existem, porque o Estado é laico e é direito, garantia constitucional do indivíduo ter a liberdade de escolha
religiosa. Gostei bastante aí do seu final. Eu acho que você poderia só focar um pouco mais no seu título, tudo bem? Desordem e regresso, e aí você fazer essa menção no corpo do texto, tudo bem? Deixar bem marcadinho aí por que que você escolheu esse título, sob qual perspectiva que você escolheu esse título, por que que você está desenvolvendo isso na sua redação, tudo bem? Eu acho que ficaria melhor relacionado. Mas você está escrevendo muito bem, nós precisamos apenas de alguns ajustes. Beleza, minha filha? Bora escrever redação, meu amor? Bora!